Fique agora. Aí, boa. Ela tá gritando bom dia ali. É, apenas mostrando para vocês que a ideia é evidenciar, deixar claro, deixar a mostra. Se tem uma menininha dentro da casa, vamos mostrar ela, vamos abrir a janela. Da mesma forma, a gente vai fazer com os números. Se a gente precisa deixar algo mais claro, algo que parece que está escondido, vamos mostrá-los, vamos deixar na frente, deixar à vista. Esse é o tópico da nossa aula. E fatoração. Então as duas coisas estão juntas, unidas. Até a gente se perde na definição, nem eu sei direito quando que é um, quando que é outro. Mas a gente sabe que fatorar é igual o exemplo das camadas da Terra, né? É dividir em partes aqui, ó, a crosta terrestre, o manto, o núcleo externo, o núcleo interno. Então, a linha de geografia aqui, vamos lá, ver que tem várias componentes e dá pra gente desmembrá-las, né? Dá pra gente fatorá-las, colocar por partes, colocar em termos. Lembrando que na matemática, fatores são os termos de uma multiplicação, né? Um produto. Evidência e fatoração são propriedades que exibem uma expressão ou número nos termos que a compõem. Então, você vai pegar uma expressão e vai simplificar, vai explicitar alguns termos, então você está colocando os termos em evidência, está fatorando a expressão, ou o próprio número, né? Mas o número é algo mais simples. Distribuir em fatores também é outra definição que dá para a gente levar em consideração. Se a gente for agrupá-los, né, a gente está fazendo o caminho inverso. Dá para a gente ficar indo e voltando para lá e para cá, dentro desses dois temas. Para números, o cálculo dos fatores é realizado através da divisão sucessiva pelos números primos, que o formam até alcançar o unitário, identificando todos os termos. Então, sempre que você puder fazer a fatoração no papel, coloca uma barra na vertical e realiza essa divisão simples, igual a gente aprendeu no ensino fundamental já. Acredito que vocês usaram bastante no ensino médio essa parte. Unitário seria o número 1, né? Então você vai dividindo o número, pega lá o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então quando você chega no 1, chega no unitário, você finaliza a fatoração. E dessa forma você identifica todos os termos que compõem esse número, né? Os termos da multiplicação. Por exemplo, 81. Também é conhecido do 3, né? Seria um 3 a quarta. Aqui a gente consegue juntar os 4 fatores que compõem esse número. E a fatoração dele é realizada através da divisão, colocando uma barra aqui, dividindo pelos números primos, partindo dos menores, né? A gente sabe que ele é ímpar, não dá para dividir por 2, parte do 3. Como já dá para dividir por 3, sempre permanece nele, repete nele até não dar mais. E já chegamos no 1. Quando chega no unitário, finaliza por aqui. Terminamos a nossa fatoração de número. Então é bem simples, né? Nesse caso. Dá para dividir também em duas porções de 9, que seriam dois fatores, mas não seria a fatoração completa, mais expansiva, né? Que o 9 também dá para ser fatorado. 9 não é primo. Então quando a gente chega em todos os primos, daí sim tem o número fatorado. 3 na quarta. Aqui, eu gosto de colocar esses símbolozinhos para mostrar para vocês que a matemática é clara e o x e o y, as letras em si, não são um problema, né? Não são uma dificuldade. Simplesmente servem para facilitar nossa vida, para explicar alguns termos, algumas incógnitas ou variáveis de alguma forma simples. Mas pode ser usado outros, né? Por exemplo, o raiozinho do flash, né? Amarelo aqui, contorno vermelho. Ele está substituindo o x no caso. Então, ax ou a raio mais by mais ay mais b raio é igual a essa expressão aqui. Se a gente colocar em evidência, né, o a, nesse primeiro caso, ele está multiplicando tanto o raio quanto o y. Então a gente coloca um parênteses, raio mais y. E o b, da mesma forma, o y e o raio. A ordem daqui não importa, né? A ordem dos termos não importa na multiplicação, na soma, porque os números inteiros naturais são comutativos, né? Os reais também, os racionais.
Mais um passo, a gente consegue, nessa expressão, fatorar mais um pouco, né? Colocar em evidência o raio e o y. Raio e y estão se repetindo nesses dois termos, os dois fatores, né? Então, conjunto aqui dessa expressão, dá para colocar em evidência o a mais o raio. Então, a mais o raio não. Tá certo isso? É o raio mais y, né? Vamos alterar aqui já. Raio mais y, a gente põe em evidência, e a mais b. Tá invertido. Beleza. Agora sim, lembrando que a ordem dos fatores não altera a maionese, sei lá como vocês queiram fazer. Mas y mais raio é a mesma coisa que raio mais y, que fica em evidência multiplicando o a mais b. Então, em evidência, a gente aprende que esse termo está evidenciado com relação a esse, e vice-versa, né? Também fatoramos, né? A expressão que estava desse jeito, a gente pode fatorar e trazer ela para essa forma. Então, colocamos em vários fatores, dividimos ela. Aqui, dos termos mais conhecidos, né, que geralmente a gente vai ver em livros, em exemplos práticos do dia a dia, J, I, Y, K, podem ser algumas variáveis, né, que geralmente eles usam a letra correspondente ao objetivo, né, da nossa variável. 2j ao cubo mais 3i ao quadrado, multiplicando 5y menos k. Já está na forma evidenciada, já está em evidência esses termos. Se a gente quiser fatorar eles, se a gente quiser discriminar cada um dos termos, a gente faz o famoso chuveirinho, né? 2j ao cubo vezes 5y, 10j ao cubo y. 2j ao cubo vezes menos k, menos 2j ao cubo k. E agora com o segundo termo da primeira expressão. 3i ao quadrado vezes 5y, 15y quadrado. E ele vezes o menos k, menos 3i ao quadrado k. Da mesma forma, se só tiver um termo multiplicando um conjunto de termos, né, que está mostrado por parênteses. Importante salientar o emprego dos parênteses, é bem útil e aqui muda toda a expressão. Se não tivesse ele, seria só o 72f ao quadrado multiplicaria só esse primeiro termo aqui, e não o segundo. Dessa forma, multiplicando esses dois, 72 vezes 2, 144, h ao cubo, f ao quadrado. 72f ao quadrado menos 3g, dá 72 vezes 3, 216, f ao quadrado g. Então seria isso alguns exemplos. De forma algébrica que tem letras. Produtos notáveis. Então aqui a fotinha do Einstein e a máquina voadora lá do De Volta para o Futuro, o DeLorean, que é um produto, né, alguma coisa que foi notável pela sociedade. E aqui um cientista famoso, né, físico notável, só para dar uma graça na aula. 3 são os principais, né, que são os quadrados, quando está elevado ao quadrado, elevado ao expoente 2. Mas os cubos que a gente vai ver também, e a quarta, a quinta também são produtos notáveis. Mas não são tão comuns ao nosso dia a dia, nem tão úteis para nós. Agora, o quadrado da soma da diferença e o da soma pela diferença, a gente vai usar bastante. É fácil da gente ver, aprender, gravar, olhar, fácil de tudo. Então vamos com calma, vamos se concentrar que depois dessa aula a gente não vai esquecer mais que eles são. Quadrado da soma. Pensa num quadrado onde que você tem dois termos aqui, dois comprimentos. Você divide lá, né? O lado maior vale A, uma parte maior vale A e a parte menor vale B. E somado dá o lado de um quadradinho. Se você multiplicar A mais B vezes A mais B, né, fazer o produto desse quadrado aqui, vamos ter duas partes amarelas, ó. Podem ver é A vezes B, então por isso que dá AB. Uma parte grandona rosa, que é um outro quadrado menor, A vezes A, que é A ao quadrado. E um quadradinho menor verde, que é B vezes B, B ao quadrado. Por isso que esse quadrado, que é essa soma aqui ao quadrado, resulta nesses três termos.
se a gente fosse discriminar, né, fazer o chuveirinho, vocês já aprenderam na escola, já viram como é que funciona, vai aparecer dois termos AB aqui, a diferença, né, além desses dois quadrados. Daí junta, né, simplifica, fica nessa expressão. O mais simples de todos. E aqui eu coloquei setinhas e ia perguntar para vocês, deixem nos comentários, né, o que vocês acham? Com setinha ou sem setinha? Fica mais fácil, mais visível ou fica mais poluído? Já era fácil de visualizar antes? Pra mim tanto faz, na verdade, né? Se dá um pouco mais de trabalho é colocar a setinha, mas não muda muito. Quadrado da diferença. É analogamente, né? Da mesma forma que foi calculado lá, vai ser calculado aqui. Então coloca um A grandão, que vai ser o lado do nosso quadrado, inteiro agora, e tira um pedacinho B. E daí faz o produto. A menos B vezes A menos B. Então o A menos B ao quadrado vai ser esse resultado aqui. Esse resultado aqui é o quadrado grande, A ao quadrado, A vezes A, menos essas três parcelas aqui. Então, A ao quadrado menos essas três parcelas resulta no A menos B ao quadrado. Mas antes de calcular isso, simplificar, vamos para a dedução na nossa expressão. O que é o A ao quadrado? A ao quadrado é A mais B menos B. Então eu posso somar e subtrair qualquer coisa no número que ele permanece o mesmo. No caso, eu somei e diminui B porque é o que eu preciso para a nossa expressão. Antes de levar ao quadrado, eu transformo essa expressão aqui em outra. Né? Passo o B, o menos B, junto com o A, ficando nesses dois termos. Porque eu quero que apareça A menos B. Então veja que A ao quadrado é a mesma coisa que B mais A menos B, tudo isso ao quadrado. Partindo para a próxima linha, a gente começa a desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da soma. Perceba que a gente tem o primeiro termo e o segundo termo somado ao quadrado, que a gente já resolveu no slide anterior. O primeiro termo ao quadrado é B ao quadrado, o segundo termo ao quadrado a gente vai deixar aqui A menos B ao quadrado, e o termo do meio, a gente tinha visto, era duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes B vezes A menos B. Está aqui. Beleza. Agora vamos tentar isolar. Vamos primeiro resolver esse parênteses aqui, multiplicando. 2B vezes A é 2AB. 2B vezes menos B é menos 2B ao quadrado. E repetimos a linha. Os outros termos permanecem iguais. Agora, nessa parte aqui, a gente vai isolar o A menos B ao quadrado. Antes disso, a gente passa o B ao quadrado com menos 2B ao quadrado simplificando. Então, se eu tenho 1, mas devo 2, quer dizer que eu devo 1B ao quadrado. Né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Agora sim, partindo dessa igualdade, A ao quadrado igual 2AB menos B ao quadrado mais A menos B ao quadrado, isolamos o termo que queremos, que é o A menos B ao quadrado. Passando esses dois termos que estão atrapalhando, né, estão dificultando a nossa multiplicação, nosso cálculo, a nossa dedução, para o outro lado. Como que a gente passa para o outro lado? Né? Não existe passar para o outro lado. A gente diminui ou soma ou multiplica também, tudo vale, os dois lados da equação pela mesma coisa. No caso, subtrai 2AB e soma B ao quadrado dos dois lados da equação, porque desse lado vai virar zero, o resultado dessas somas e subtrações, e do outro lado da equação vai aparecer esses termos com sinais invertidos, resultando na nossa equação final, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então fizemos a dedução dessa fórmula e vimos que é fácil, simples, provamos, que agora a gente só vai usar essa parte, né? Só vamos usar o que está em azul, não vamos precisar ficar deduzindo isso. E é um termo simples, fácil de resolver. Por último, dos quadrados, temos da soma pela diferença. Então aqui é um pouquinho diferente dos outros, mas veja que também é semelhante o raciocínio. Temos um quadrado de lado A, beleza. Em um lado, a gente diminui B. Então veja que eu tirei B aqui da parte rachurada. Do outro lado, eu acrescentei o B. Então ficamos com um lado maior que o outro, agora não temos um quadrado, nós temos um retângulo. E esse produto de A menos B com A mais B é o que nós queremos, é o nosso objetivo, é o que queremos.
a ao quadrado mais ab mais ab. Também dá para reorganizar isso, de modo que a gente volta para o quadradinho. Puxa esse AB do lado aqui do ao quadrado. Agora sim, agora temos um quadrado bonitinho, com exceção de uma partezinha em branco, que é o b ao quadrado. É o termo que é o produto dos dois b's. Agora sim, fazendo o chuveirinho aqui, né, um exemplo, a gente consegue perceber que é o quadrado grande, é o a ao quadrado inteiro, menos o b ao quadrado. Então por isso que fica a ao quadrado menos o b ao quadrado. Lembrando que esse a ao quadrado aqui está em preto, né? Não está em vermelho. É o quadrado inteiro aqui, né? Não é o rachurado vermelho. É todo o lado A vezes todo o lado B. Então é tudo isso. Daí se a gente tira o b ao quadrado, sobra essa partezinha mais a b mais a b. Beleza? Ok. Por curiosidade, coloquei aqui os outros. Tem no livro do Koch também. Se vocês quiserem dar uma olhada, tiverem a oportunidade, né, depois. O cubo da soma de dois termos e o da diferença entre dois termos. Ao cubo porque eleva ao cubo, então é 3 vezes. De novo, coloquei um solzinho aqui só para exemplificar. Poderia ser x, poderia ser b, poderia ser qualquer variável. Repete isso 3 vezes, faz o chuveirinho, faz a distributiva. Vai ficar o quadrado da soma vezes esse termo, que resulta nessa parte aqui. A ao cubo mais 3a ao quadrado vezes sol, mais 3a sol ao quadrado, mais sol ao cubo. Se a gente for pensar, esses números aqui, 1, 3, 3 e 1, vai aparecer mais para frente no binômio de Newton. Então é importante gravar eles. Eles fazem parte de um triângulozinho bonitinho que a gente vai ver ainda. Que Newton estudou e chegou a umas conclusões interessantes. Cubo da diferença entre dois termos. A menos b ao cubo. Então, da mesma forma, análogo, né? Só que com o primeiro e com o quarto termo negativo. Lembrando que ao cubo, você vai pegar esse termo e multiplicar por ele 3 vezes. Por isso que o sinal permanece. Que seria menos com mais com menos. Então, menos com mais dá menos e com menos com menos com menos, desculpe. Que menos com menos dá mais. Então, se fosse só o quadrado dá mais. Por isso que o quadrado da diferença só tem termos positivos. E daí, com ele novamente, pela terceira vez, o sinal de menos, menos, menos e menos, resulta em menos. Também os coeficientes é 1, 3, 3 e 1 em módulo, né?